Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Construir uma marca é muito mais do que escolher cores, criar um logo ou pensar em um post bonito para o Instagram. É sobre entender quem você é, o que você deseja comunicar e principalmente como quer ser lembrado. Maria Ruth Jobim sempre teve esse olhar atento para os detalhes, fosse nas formas de Brasília, nas experimentações da nutrição ou nos traços que mais tarde virariam sua assinatura de design. Hoje, na frente do MR Jobim do Nude, ela mostra que branding é, acima de tudo, um exercício de autoconhecimento e de tradução. Olhar para si, compreender o desejo do outro e transformar essa essência em arte. Do artesanal ao digital, do autoral ao estratégico, Maria Ruth construiu um posicionamento que é a prova de que a autenticidade não é tendência, é permanência. Apertem os cintos que a estrada da Maria Ruth já começou. Maria Ruth, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, Thaís, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. O seu trabalho é icônico no branding. Eu amo o seu posicionamento. Mas você começou na nutrição. Da onde veio essa ideia? Na verdade, eu comecei nos dois em paralelo. Então, quando eu fui entrar na faculdade, eu entrei nas duas coisas juntas. Bem geminiana, eu acho que, assim, fui ver as coisas que eu gostava. Então, uma prima minha me falou sobre o design, não era algo que eu tinha tão formulado na cabeça exatamente o que era. Ela falou, você vai gostar muito desse curso, é muito bacana que ela estava fazendo. Tem uma prova técnica específica que tinha que fazer. Eu falei assim, não sei se eu vou passar. E aí eu fui fazendo uma outra faculdade também, o vestibular, e falei assim, vou colocar outra coisa, a nutrição, que também era um tema de interesse bem diferente. E acabei entrando nos dois, passei nos dois, né? Então entrei nos dois. Eu sou de Brasília, e em Brasília é possível você se locomover com agilidade, né? Não tem o trânsito daqui de São Paulo. Então eu acabei cursando os dois em paralelo, até o 6º semestre, quando eu tive que aí realmente não tinha mais o que fazer, eu tive que tomar uma decisão e o design me chamou muito mais, assim, eu até tentei ficar só em nutrição, eu tranquei o design em um semestre e aí eu comecei a reparar que os meus projetos ficaram um pouco exagerados, era para apresentar só um relatório, eu estava fazendo todo um jornal editado, construindo toda uma narrativa e falei assim, eu acho que é o branding, eu acho que é o design. É muito legal isso, porque a gente acaba colocando o nosso DNA em tudo que a gente faz, né? Sim. Ou pelo menos deveria. A gente vai falar disso hoje. Mas muita gente confunde branding com uma pegada estética. E, na real, é muito sobre a alma, né? Eu acho que o branding, ele vem muito, assim, de você entender a mensagem que você quer passar. É um trabalho muito interno. Que dicas você daria para quem quer, na prática, começar a se posicionar no mercado atual? Eu super concordo que eu acho que tem muito a ver com esse olhar da alma, eu acho que um olhar para dentro. Então, acho que uma primeira coisa que tem que ser avaliada é que, de fato, qual que é o seu propósito, né? Então, o que você quer colocar? Então, a gente usa muito aquela metodologia do porquê, o como e o que a gente faz. E eu acho que é sempre começando desse porquê. Então, eu acho que a partir desse momento, você está buscando seu posicionamento, eu acho que olhar o porquê que você constrói aquilo, porquê que você está praticando aquele serviço, fazendo aquilo, eu acho que isso é sempre muito importante. Então, acho que tem muito a ver com o propósito mesmo, e a partir disso construir os outros elementos, construir o resto do universo, né, sistema de marca, seja uma marca pessoal ou uma marca de um negócio em si, né. Então, acho que sempre começar pelo porquê, eu acho que esse seria a principal dica, assim. Muitos empreendedores travam porque eles acham que eles não têm recurso suficiente para investir em branding. Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo, eu diria que é entender o papel que o branding vai realizar, porque eu acho que aí você muda um pouco a chavinha do que é esse recurso que você vai investir, eu acho que entendendo o longo prazo. Então, eu sempre falo que o branding ele é um investimento de longo prazo, ele não vai se pagar necessariamente no primeiro mês de serviço.
no primeiro mês do negócio, mas eu acho que nenhum negócio se paga no primeiro mês. Então, acho que começar com uma estratégia de branding bem definida, bem elaborada, é você construir uma marca pensando na longevidade dela. Então, acho que uma vez que você vira um pouco essa chavinha, se torna mais confortável o investimento no branding, porque ele é um investimento, ele demanda muito estudo, muito recurso ali mesmo de você compreender esse sistema de marca e construir um sistema. É um sistema, né? Ele é grande, ele é extenso, então ele realmente demanda um recurso, mas eu acho que ao entender que isso é para a marca ter longevidade, ela ter prosperidade e continuar sempre mantendo essa mesma identidade, eu acho que você vira um pouco essa chavinha e tudo faz mais sentido. Mas por que a gente precisa do branding? O branding, ele vai fazer muito esse papel de criar esse fio condutor entre todos os elementos. Então, eu acho que, voltando um pouco na sua pergunta inicial, quando se imagina o branding, eu acho que muito dentro desse papel estético, né? Olhando muito dentro dessa construção que é mais estética, ou até vinculando ele quase como se fosse um sinônimo de identidade visual, sendo que o branding ele vai englobar não só a identidade visual, mas ele vai pensar na identidade verbal, todas as ativações de marca, como que você se comunica. Até a identidade verbal? Até a identidade verbal. Todos os itens que estão dentro desse sistema de como a marca é percebida. Tem uma definição que eu gosto bastante que fala sobre o branding, que é esse sentimento visceral em relação a alguém, em relação a algo ou alguém. Eu acho que isso é muito forte quando você coloca que é essa quase uma reação que você tem em relação a um serviço, a um negócio, uma marca pessoal, enfim. Então é essa reação que é muito visceral, que é difícil de explicar. E eu acho que isso é o que leva a essa subjetividade que às vezes está muito relacionada ao branding, mas que é essa construção de um sistema completo. E é como que a gente, de certa forma, consegue controlar essa narrativa de como que a gente quer ser percebido. Então não adianta você ter uma identidade visual super bonita, mas que não diz nada. Ou um tom de voz que não diz nada, então que em um momento está falando de um jeito, em outro momento está falando de outro, mas que no fim você não tem uma linha contínua. Então, quando você desenha todos esses pontos coerentes, se comunicando com uma consistência, se torna tudo muito mais simples no momento de contratação, de entender até que um funcionário tal não está fazendo sentido junto com a empresa, com o cliente, com o serviço, com o produto. Eu acho que os nãos e os sims vão se tornando muito mais claros. Então, acho que visualizar essa construção do branding, até voltando, né, no sentido de investimento, eu acho que torna esse processo todo muito mais simples até, né? Eu acho que vai simplificando também todas as decisões e a percepção de marca. Eu acho que o grande exemplo dentro desse universo que comunica, eu acho que com a maior parte das pessoas que tem contato com a marca, é a Apple, que tem uma construção de branding, não só de identidade, de branding muito icônica e muito coerente durante todo o seu tempo de marca, que a gente consegue ver um texto numa tela branca, escrito em preto e falar, é Apple. Isso é verdade. E pode ser um texto, pode ser uma imagem, mas você consegue bater o olho e falar, isso é Apple. É curioso porque a gente vai criando familiaridade com a marca e são pontos de conexão. Eu acho o branding, ele extremamente essencial. Eu lembro até assim, quando eu comecei a fazer minhas mentorias, eu tinha um pouquinho de dinheiro, mas eu já investi no branding, sabe? Porque eu realmente achava essencial. E hoje a gente tem uma percepção também muito do poder da nossa marca pessoal. Hoje, Maria Ruth é uma marca, MR Jobim é outra marca. Existe o branding também para a pessoa ou é um caminho separado? Existe também o branding para a pessoa. Eu acho que também tem muito dessa intencionalidade do que você vai colocar publicamente. Então, acho que hoje todos nós somos canais, né? Então, a gente tem essa possibilidade de se tornar canal uma vez que a gente está em determinada plataforma de rede social. Então, a gente cria esse canal próprio. E com isso você também está ali escolhendo, seja conscientemente ou não, o que você vai colocar, como você vai ser percebido ou como você quer ser percebido. Então, tem uma outra frase que eu acho muito boa também, que define muito isso, que marca, né, é o que falam de você quando você sai da sala. Então, e eu acho que fala até muito da própria história, assim, de como se constrói uma marca, né, marca é de marcar, realmente de marcar. Então, como que você marca os outros? E a gente, como pessoas, a gente sempre está marcando, a gente deixa percepções nos outros. Então, eu acho que, logicamente, existe o branding pessoal e cada vez mais tem se falado sobre isso, de
qual a intencionalidade que você está colocando, como que você quer ser percebido, e uma coisa ajuda a outra, né? Eu sempre acho que o branding da Maria Ruth Jobim ajuda também o branding do MR Jobim, e vice-versa. Então, hoje é quase uma relação como se eu e meu estúdio, né, a gente fosse um co-branding. Então, como se a gente estivesse constantemente ali se retroalimentando, porque tem coisas que se assemelham, mas óbvio também que é uma empresa, então tem coisas que também são diferentes, né, que são proprietárias do MR e outras que vão ser proprietárias da Maria Ruth. Não, é bem gostoso porque precisa existir me corrija se eu estiver errado, precisa existir uma dança, uma sinergia entre os dois? Super, eu acho que a dança, eu acho que é a melhor forma de definir. Eu concordo que é isso, é uma dança realmente onde que cada um dá um passo e tem que estar ali dentro de um mesmo ritmo, né? Sim, porque às vezes o seu branding é minimalista e às vezes da sua empresa é mais espalhafatoso e acaba gerando um ruído. Sim, e eu acho que o contrário também, assim, tem elementos, por exemplo, eu, Maria Ruth, eu gosto bastante de maquiagem, de beleza, de autocuidado, que são coisas que não necessariamente fazem sentido eu ficar falando ali na minha plataforma do MR Jobim, de ficar trazendo isso constantemente, a não ser que esteja atrelado de fato ali um projeto de um cliente, ou até um comportamento cultural mesmo, né? Então uma tendência que a gente também examina bastante. Mas da forma que eu coloco no meu pessoal, né, no meu material como meu branding pessoal, de certa forma, eu coloco a ótica de o que eu estou analisando ali na construção daquela marca, talvez de skincare, de cosmético. Então, acho que uma coisa vai retroalimentando também muito a outra. Você acha que uma marca, toda marca tem que ter uma alma, um propósito, ou pode, às vezes, abrir para fins comerciais de venda? Eu não acho que uma coisa é contrária à outra, na realidade. Porque eu acho que a gente também tem que ser realista que o negócio a gente quer que ele gire. E girar significa também converter em venda, ser algo também que seja rentável comercialmente. Então, eu não acredito que uma coisa tem que ser contrária à outra, mas eu acredito que todos têm que ter um propósito. Tem que ter uma verdade, uma alma muito clara. Essa construção da marca, ela tem que ser feita a partir de algo que seja muito verdadeiro. Porque eu acho que o que não é verdadeiro se torna muito claro depois para o público, não se torna sustentável. Eu acho que é algo que é muito fácil de você perceber quando a marca tá só querendo te empurrar algo. E fica meio com essa sensação quando não é algo de verdade, né? Quando não tem muita alma de tentar empurrar só um produto ou um serviço a qualquer custo, mas não tem uma verdade, não tem, acho que uma paixão. Acho que talvez a palavra seja isso. Eu acho que ser algo com alma traz esse senso dessa paixão, e isso é perceptível, a gente sente, eu acho que isso é o que gera comunidade, é o que gera conexão com as pessoas. Então, quando a gente está desenvolvendo o projeto com o cliente, a gente sempre tenta chegar nesse, por que você está abrindo esse negócio? Né? Qual que é essa paixão, qual que é esse ponto de partida que a gente pode entender que pode se tornar um elemento da marca? E até esse exercício que eu falei, Maria Ruth, MR, é algo que a gente faz muito com os clientes, né? De descolar, às vezes, a pessoa ali, né? O dono da marca que está criando aquilo um pouco, para entender o que é valioso que a gente pode pegar para a marca, mas também dar a estrutura suficiente para que a marca possa caminhar também sozinha, né? Mas você indica fazer os dois ao mesmo tempo? Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Porque eu acho que tem pessoas, às vezes, que quando chegam pra gente, por exemplo, já estão na segunda, terceira marca, então já tem ali uma clareza maior de como que é o seu posicionamento próprio. E para outras eu sinto que às vezes chegam um pouco mais perdidas, né, de certa forma, então ainda um pouco confusas. Isso ecoa muito também no processo de construção de marca. Então, às vezes, quando a gente está construindo e está até sem muito elemento para se agarrar, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio empresário que está por trás. O empresário, a empresária que está, às vezes, até um pouco perdido entre si mesmo, né? Então, quase que, assim, você precisa de uma psicóloga na sua equipe. Quase isso. Às vezes a gente brinca, minha mãe é psicóloga, e às vezes ela brinca, filha, você fica fazendo papel de psicóloga. Às vezes eu falei assim, eu juro que eu não tento fazer papel de psicóloga. Mas, assim, é importante que a pessoa tenha também uma clareza sobre o porquê que ela está fazendo aquele trabalho, né? O que ela está colocando dela. Escutativa. É uma escutativa, que é super importante. Então, as pessoas realmente se emocionam nesse processo de construção de marcas. Já aconteceu vários casos da gente apresentar a marca e o cliente chorar, se emocionar mesmo ali, de, tipo, colocar tudo isso para fora, porque ele se enxerga ali de alguma forma, ele entende que a gente conseguiu ler um material. Tem um caso que eu amo, que foi uma cliente que a gente teve que ela estava
há 30 anos no mercado, quando ela foi fazer o rebranding com a gente, e todo mundo avisou pra gente, ela é super casca grossa, ninguém consegue quebrar muito ela é super difícil. E quando a gente apresentou o manifesto de marca, ela se emocionou tanto, ela falou, gente, eu tentei fazer esse rebranding tantas vezes, mas ninguém conseguiu me ler. E vocês conseguiram entender, e ao mesmo tempo é isso, entender ela, mas entender o que é da marca, né? Entender não só o que é dela, mas o que ela empresta e coloca ali, que eu acho que é esse senso de paixão, né? Eu acho muito bonito o trabalho do branding, porque é traduzir, né? É traduzir emoção, traduzir expectativas. E quando você lida com uma paixão, que é melhor ainda, eu acho, né? Um empresário apaixonado, uma empreendedora idealizadora, é você conseguir transmitir para o mundo tudo que está dentro dela, da cabeça da pessoa. Então é traduzir os pensamentos dela e transformar em realidade. Hoje as marcas buscam muita autenticidade. É até uma palavra um pouco agora batida, né? A autenticidade. Sim. Como que a gente reconhece se uma marca ela realmente preza pela autenticidade ou não? Eu acho que tem os clássicos, assim, de quando você vê que tá copiando alguma coisa, eu acho que é evidente que não é uma marca que tá prezando pela autenticidade. Eu acho que, infelizmente, a gente tem muita cópia no mercado, muita gente que acaba, de fato, olhando para algo, principalmente quando fala de coisas que estão fora e dentro do Brasil, que eu acho uma grande bobagem, porque hoje em dia a gente tá num mundo tão globalizado que o que tá fora, o que tá dentro, enfim, se mescla muito. Então, acho que esse número 1 de que ela não está prestando atenção realmente em construir esse senso de autenticidade. Mas eu acho que também tem muito a ver com a disponibilidade de correr alguns riscos. Então, acho que a autenticidade, ela tem muito a ver com tá ok em desagradar. Eu acho que de escolher, de tipo, talvez eu vou ter esse público, mas eu não vou ter esse. E isso é uma conversa que a gente tem muito com o cliente, principalmente no momento inicial, de tipo, tá tudo bem por você não ter todo mundo? Porque você não vai ter todo mundo. Então, você vai ter que desagradar alguns e vai ter que escolher outros. E tá tudo bem? E a gente sente até no próprio tom da resposta de não, tudo, mas assim, seria legal também se a gente assim, não, tudo bem. Pode ser que uma outra pessoa desse outro pool aqui de pessoas, né, desse outro nicho, você pode ser que até atinja elas, mas a gente tem que escolher. E eu acho que a autenticidade tem muito a ver com escolhas. De você, de fato, escolher atingir um público e escolher não atingir outro. Você sabe que eu falo na mentoria, eu tenho um grupo de empreendedoras e a Maria Ruth é uma mentora lá dentro, ela me deu essa honra de ser mentora. E eu falo muito da gente escolher os nossos inimigos em comum com a comunidade. Perfeito. Na nossa narrativa. Que eu falo que os meus inimigos em comum, por exemplo, são prêmios 6 em 7, faturamento de 6 dígitos em 7 dias, que eu sou contra, prêmios de rankings de revistas. Então, às vezes, a gente tem que falar não para alguma coisa claramente, para dizer sim e fortalecer o laço com toda uma comunidade. Sim. A sua comunidade espera posicionamento, você não acha? Eu super concordo. Isso é uma pergunta que a gente sempre faz, de tipo, e muitas vezes é mais fácil de entender. Eu acho que até é um dos exercícios que você pode até fazer para entender o seu próprio brand, no sentido de quais são os seus nãos. E isso é uma pergunta que a gente sempre faz, de tipo assim, tá, se você não sabe me dizer exatamente quais são os seus valores, o que você não quer? O que você não quer transparecer de forma alguma? E eu acho que esses nãos ajudam bastante a você entender, tá, beleza, se esses são os nãos, talvez os sims sejam esses. Saber dizer não já é metade do caminho. Nossa, sim. E é muito difícil. É difícil. Principalmente quando você é um empreendedor, você quer que as pessoas amem o seu negócio. E eu acho que tem uma outra coisa que é difícil, às vezes, para o empreendedor escutar, mas que eu acho que, assim, a gente ama a nossa marca mais do que tudo, né? Eu acho que quando você está construindo uma marca, é um exercício que você coloca muita energia nele. O empreendedor, então, é meio louco, visionário. Exato, então você coloca muita energia naquilo. E eu acho que você tem essa expectativa de que todo mundo vai olhar para aquilo com a mesma energia e com a mesma paixão que você colocou. E nem todo mundo vai entender que aquilo é tão maravilhoso quanto você acha. Então, acho que também tem um senso de entender, talvez se essa pessoa não compreendeu que isso que eu tô fazendo é tão bacana, ou que pra ela não foi tão bacana, e tá tudo bem, somos pessoas diferentes. Mas tem uma outra pessoa ali, um outro público, que vai entender e que vai compreender.
Então, acho que também tem esse senso de que a gente olha muito para essa nossa construção da marca como se todo mundo, quase como se fosse um bebê. Todo mundo tem que achar ele lindo, maravilhoso, perfeito. E assim, nem tudo é para todo mundo. Na verdade, não existe nada que é para todo mundo, se a gente for pensar bem. Não, às vezes nem dois sócios amam a empresa do mesmo jeito. E as pessoas esperam que o colaborador ame e compre, mas não necessariamente o seu propósito é o propósito da sua equipe. E tá tudo bem. Então, que seja, eu acho que é muito mais fácil ser o propósito da sua comunidade, que é onde está a alma para mim de todos os negócios. Aliás, eu acho que a MR devia abrir uma área para ensinar as pessoas a montarem comunidades, porque você é boa disso. Sim. Verdade, tá aí uma ideia, né? Fica no radar. Fica aí, né? Não, porque hoje o mais valioso que existe é a comunidade. Sim. As pessoas buscam uma conversa, uma narrativa, dizem que os novos influenciadores são os empreendedores. Eu não sei se você já ouviu falar disso, são os fundadores de marcas. Eu não tinha escutado exatamente dessa forma, mas eu acho que tem muito a ver também com esse senso de a paixão conecta as pessoas. Eu acho que coisas que são faladas com muito carinho, muito cuidado, que tem alma, que tem paixão, a gente se conecta com os outros. Mas eu acho que tem muito a ver com isso também, de entender com quem que você vai se conectar, que é muito rico, porque eu acho que, no geral, como humanos, eu sinto que a gente tem a tendência a focar no negativo. Então a gente olha pra, ai, mas fulano não gostou. Ou até quando você vê o próprio comentário de internet, quem nunca se apegou com um comentário, tem 30 maravilhosos e tem um de tipo, ai, não gostei disso. E a gente fica ali, ó, naquele ruim. Então, acho que também tem muito isso de, tipo, saber entender, tá, isso aqui talvez seja barulho, ou talvez escutar, beleza, ele não gosta, isso pode ser um insight interessante de com quem que eu não tô falando. E que bom, olha com quantas outras 30 pessoas aqui que eu tô comunicando e falando. Então, eu acho que tem muito a ver com esse senso de paixão, né, de, tipo, eu acho que isso conecta mesmo. Uma pessoa muito apaixonada pelo que ela faz, eu acho que desperta a atenção dos outros. Existe, às vezes, uma confusão entre quem você quer ser e quem você é. O branding ajuda nisso ou o branding te transforma? Eu acho que ele te transforma, porque eu acho que, primeiro você ter isso claro, de quem você quer ser e quem você é, já é um ponto importante, de quem você é hoje e para onde que você tá mirando, construir esse senso de direção, né, de para onde que eu quero ir. E o branding, ele vai te ajudar a desenhar essa trajetória, então desenhar essa estratégia. Então acho que é por isso que a gente fala que não é algo que você vai realizar uma estratégia de branding, e é assim, a estratégia é o ponto inicial, né? O branding, ele é feito no dia a dia, ele acontece no cotidiano mesmo. E você vai começar a colher esse resultado e talvez chegar em quem você quer ser em 1 ano, 2 anos. Pra mim foi muito mais. Não, e indo muito mais, assim, 1, 2, e você vai colhendo sementinhas. Eu acho que também tem esse lugar dessa atenção, né? No sentido de, às vezes, em 1 ano, você olhar, olha, isso aqui, já começou a se alinhar, tá começando a chegar um cliente mais bacana pra mim, que antes não chegava. Em 2 anos, você começa a ver, eu tô sendo percebido um pouco melhor. Então, tem essa construção que ela é muito tempo. A gente recebe, às vezes, muito no escritório, gente que traz de exemplo a Apple, a Nike, a Louis Vuitton, enfim, todas as marcas muito grandes. Só que a gente esquece que a Louis Vuitton tem mais de 100 anos. A Nike, eu não sei exatamente quanto tempo ela tem, mas ela tá aí desde... exato, décadas no plural. Eu ia falar uns 50 anos, talvez esteja... Não sei exatamente quanto tempo é, mas eu acho que pelo menos uns 50 anos de marca. A Apple tá também desde os anos 80 aí. A gente esquece dessa construção que tem também de marca, que foi muito extensa. Então, assim, hoje eles são muito reconhecíveis, muito claros, mas, assim, eles eram lá no primeiro ano? Claro que não. E eu acho que, às vezes, quando a gente fala de branding pessoal também, existe uma construção interna da sua confiança no seu negócio, que ela demora, às vezes, para chegar, para o negócio engatar, para o negócio crescer. Então, você vai ganhando uma confiança como empreendedor também, que não se compra. Sim. Então, eu acho que a sua postura, a sua segurança, isso também muda. O branding, ele te ajuda a direcionar o caminho, mas a gente precisa trabalhar também nossa confiança pessoal, né? Com certeza, eu acho que isso são coisas que só a experiência dá. Então, assim, só tempo, maturidade, o dia a dia do trabalho,
de você entendendo, né, os seus sims, os seus nãos, as pessoas que estão ao seu redor, o que você está colocando para fora. Eu acho que isso é algo que você só vai ganhando com o tempo, né? Não tem fórmula mágica, né? Qual foi o primeiro movimento consciente que você fez para que o seu nome, Maria Ruth, se tornasse também uma marca reconhecida? Cara, difícil essa. Sabe por quê? Eu fui ao contrário, porque eu comecei com o meu nome muito claro. E depois que eu tentei me sair um pouco, para deixar o MR sozinho. E aí, hoje em dia, eu acho que eu entendi a força do meu nome junto. Com certeza. Porque Então, as pessoas, querendo ou não, ainda compram muito você, né? Exato. Eu acho que eu voltei e entendi isso em outro momento. Mas eu comecei com o meu nome. Tipo, eu comecei já colocando meu nome muito claro ali. Hoje a gente vê muito criador de conteúdo tentando transformar a imagem num negócio. O que você enxerga de risco quando alguém só se vende, mas não constrói uma base sólida de valores? Eu acho que é algo que se torna momentâneo. Eu acho que quando a gente só está pautado ali numa imagem ou em algo muito superficial, que não tem uma construção mais enraizada de valores, de posicionamento muito claro, o caminho, a rota, a bússola, né, para onde que você está olhando, qual que é esse norte, eu acho que são as marcas, são às vezes esses sucessos momentâneos, mas que eles não perduram, porque eu acho que acaba ficando uma coisa muito superficial. Eu acho que até imaginando um pouco como uma árvore, né, como se fosse uma raiz superficial. Então, facilmente ela vai cair ali. Eu acho que o branding, ela dá, de certa forma, ela finca essas raízes mais profundas. E você torna a marca mais forte. Você acha que todo fundador precisa aparecer? Eu acho que depende do formato e de qual que é a marca que ele está desenvolvendo. Eu acho que depende um pouco. Vai de caso a caso, mas eu acho que, assim, é difícil falar, tipo, generalizando. Eu não acho que é uma coisa geral, todo fundador sempre tem que aparecer. Mas eu acho que a marca tem que ter muito claro um ponto de vista humano. Porque eu acho que a gente tem muito esse senso de que a humanização, ela só vai acontecer se o fundador estiver por trás e por trás não, né? Na frente, ali falando o tempo inteiro. Eu acho que isso é possível de acontecer, mesmo que não tenha ali o fundador 100% na frente, mas você criar conexões com as pessoas. Falar o mesmo linguajar que as pessoas falam. Eu acho que a gente falar como se fossem de humanos para humanos. Porque mesmo que não seja o fundador ali 100% aparecendo, a marca é feita de pessoas. Com certeza tem pessoas ali dentro construindo a marca. Até eu acho que a gente está nesse ápice da inteligência artificial e com essa sensação de que a inteligência artificial vai roubar o trabalho de todo mundo. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente se conecta com pessoas. A gente não se conecta com máquinas. Então, eu acho que a marca, no fim do dia, ela é feita por pessoas. Eu acho que... Posso falar o nome de marca? Eu falei já, claro, né? Mas pode, claro. né? Eu acho que a Netflix é um exemplo nesse sentido, porque não necessariamente todo mundo sabe quem foi o fundador da Netflix, ou a gente vê ele o tempo inteiro, mas se você for ver a marca falando no dia a dia, o Duolingo também faz isso muito bem. E assim, são perfis diferentes, mas ao mesmo tempo um pouco mais similares, no sentido de ser um linguajar muito popular, mas se você vê ela se comunicando nas redes sociais, você percebe que são pessoas ali atrás pensando para você. Então, eu acho que, e eu falo isso, de que não necessariamente todo empreendedor tem que aparecer, porque eu sei que nem todo mundo se sente confortável aparecendo. Sim. E eu acho que a mesma coisa que a gente está falando na construção de marca tem que ser de verdade. Não adianta também você colocar a pessoa ali, o fundador da marca, só porque ele tem que aparecer e ele não se sentir à vontade, não se sentir confortável, porque isso também não vai durar, né? Vamos falar suas redes sociais? Onde a gente te encontra? O meu perfil pessoal é Maria Ruth Jobim. O da minha boutique de branding é o mrjobim.studio no Instagram. A gente está iniciando ali também um pouco mais o TikTok, então o mesmo arroba. E a gente recentemente abriu um braço só de gestão de mídias sociais com foco em branding e posicionamento, que é o nud.mrjobim. Muito legal. O meu, vocês já sabem, é @ThaisRock. Mas eu vou te fazer um pedido especial hoje. Não custa nada para você seguir o podcast na plataforma que você nos escuta. Vota 5 estrelas e compartilhe esse episódio com os amigos. Aperta o botão compartilhar, isso ajuda o episódio a ficar como muito compartilhado e subir nos rankings. Então, manda para sua tia, manda para sua avó, manda para todo mundo que você acha que precisa ouvir uma mensagem bacana de alguma forma que a gente está passando aqui. Uma marca pessoal forte pode abrir portas para uma carreira inteira
carteira. Que práticas que você recomenda para alguém que quer ser lembrado e diferenciado na sua área? Acho que constância é muito importante. E aí eu acho que constância em várias coisas. Eu acho que é constância em comunicação, constância em se atualizar, em estudo. Eu acho que na constância da comunicação como um todo, e eu acho que o estudo para mim é muito valioso. Eu sou uma grande nerd, assim, de certa forma. Eu adoro estudar e eu acho que tá se atualizando sempre, em qualquer que seja a área que você vai trabalhar, isso é muito importante. Então eu dou muito valor para isso, porque eu acho que isso vai ajudar também a construir um posicionamento mais sólido. Eu acho constância muito importante. Eu acho que a equipe está muito clara, a cultura da empresa. A cultura é muito importante também, né? Também porque para cada um não falar de uma forma a sua linguagem. Por exemplo, o meu traço é muito acolhedor. Então, na mentoria eu gosto de ir lá fazer os talks motivacionais, mas eu preciso que meu time comercial também seja. Porque se meu time comercial estiver vendendo só faturamento, não comunica. A pessoa não vai comunicar a minha mensagem. Sim. Então, isso eu acho que... vocês também fazem desenho de valores? Vocês fazem essa parte? Sim, e eu acho que isso é super importante. Você falou dessa cultura e de todos esses traços nas diferentes áreas. Eu acho que isso está muito ligado também, tanto a cultura quanto esse tom de voz. Então, eu até falo muito que a nossa voz, ela é sempre a mesma. E o tom se adequa. Então, se eu estou numa reunião um pouco mais difícil, enfim, um pouco mais desafiadora, talvez o meu tom vai ser mas dentro da minha voz. Eu não posso perder ela. E eu acho que isso que traz esse fio. E a questão comercial também é isso. Às vezes, se eu tô ali numa reunião comercial, meu tom pode se adequar um pouco, mas a minha voz é a mesma. Então, para mim, também não faz sentido um approach muito comercial, no sentido de muito agressivo. Ele tem que ser também uma coisa um pouco mais enriquecedora, mais cuidadosa, mais acolhedora, porque isso faz sentido com a minha comunicação também. Sim. Então, quando a gente está pensando na construção de uma marca, a gente também sempre pensa, tá, beleza, mas como que a gente vai atuar ali no ponto de venda? Como que vai ser a nossa voz? E quando a gente receber ali um DM com uma crítica, enfim, porque pode acontecer, como que a gente responde? Vai acontecer. E vai acontecer, como que a gente responde? Para onde que a gente direciona? E quando for um elogio? Porque você também tem uma forma específica ali de responder. Como que a gente mantém essa linguagem? Eu acho que quanto mais você trabalha o branding, mais claro ele fica para todo mundo. E eu acho que essa parte da cultura da empresa vai se formando também, se tornando cada vez mais forte. Então, hoje em dia a gente, por exemplo, tem um onboard quando uma pessoa nova entra no time, mas eu vejo que é muito rápido dela capturar ali tudo que é o MR, como que ela tem que trabalhar, como que ela tem que responder, como ela tem que atuar, porque tá todo mundo muito na mesma página ali. Então, acho que compram muito a empresa dentro, o que torna mais fácil de comprarem ela fora também, né? Quando uma marca decide ocupar um espaço no mercado, ela também pode assumir um papel cultural e social, que são muitas camadas quando a gente constrói uma marca, né? Como se enxerga a responsabilidade do branding para além da venda? Eu acho que o brand, na verdade, ele sempre vai ser além da venda. Eu acho que ele é justamente essa construção da marca como um todo. Então, é uma confusão muito clara quando você fala marketing e branding, deles estarem próximos no lugar. Eu acho que o marketing, de certa forma, ele tem um objetivo final ali mais comercial. E o branding tem dessa construção de posicionamento a longo prazo. E isso tem muito a ver com o seu papel dentro da sociedade, como marca, né? Então, como que a gente vai atuar ali como marca? E cada vez mais a gente vê essa mudança também das marcas de fato terem um papel cultural, de fomentarem uma comunidade, e fomentar uma comunidade pode ser às vezes dar palco para artistas menores, dar espaço para outras vozes, às vezes tomar partido, escolher alguns sims e alguns nãos, abrir mão às vezes de algum espaço porque aquilo não está fazendo mais sentido para a nossa sociedade como um todo. E eu acho que as marcas hoje elas têm muito papel dentro disso, da construção dos nossos olhares sociais. Acho que isso tem muito a ver, enfim. A gente passa por bastante estudo quando a gente está ali construindo as marcas, e a gente estuda também um pouco elas no geral, e a gente fala hoje de alguns movimentos que são a policrise, então esse senso de muitas crises acontecendo junto, que leva a gente para esse senso de desconfiança em instituições muito tradicionais, que seria a instituição como governo, instituições religiosas muito tradicionais, e onde que a gente deposita hoje a nossa confiança são em marcas. E as marcas ajudam também a gente a definir a nossa própria personalidade como consumidor.
E eu falo muito isso, de quando a gente coloca o nosso dinheiro em algo, é um voto. Então, a partir do momento que eu compro uma determinada peça de roupa, um determinado sapato, uma comida, enfim, eu tô, de certa forma, falando, eu acredito nessa marca, eu acredito nesses valores que ela tá falando. E isso é cada vez mais forte, né? De deixar de comprar de uma marca porque ela atuou de uma forma que você não concorda. Geração Z, completamente. Completamente orientada por isso. Eu acho que tem muito esse senso de, eu não concordo com esse formato que eles trabalham com as pessoas de dentro da empresa. Então, eu deixo de consumir aquilo. Então, é um papel muito grande, né? Você se portar direito. Eu acho que isso é realmente um redesenho da sociedade mesmo como um todo. Eu acho que mostra essa força que as marcas têm em, de fato, estarem ajudando a moldar como que a gente se comporta. Para quem quer construir um legado, o que você acha que é o primeiro passo que a gente tem que pensar? Eu volto lá no começo, eu acho que é entender a sua paixão. Eu acho que a partir disso, e entender o porquê que isso é a sua paixão mesmo, sabe? No sentido de olhar para algo maior do que você próprio. O que marca que você está querendo deixar no mundo. Então, eu acho que isso é o começo da construção de um legado. Você entender que marca que você está querendo deixar para trás. Num cenário onde todo mundo disputa um pouquinho de atenção, como que uma marca encontra um equilíbrio entre ser notada e ser apelativa? Não ser apelativa. Para mim, é autenticidade. Eu acho que a autenticidade de você, de fato, se permitir agradar, desagradar e olhar para si também. Eu acho que sair um pouco do excesso de informação que a gente às vezes é bombardeado só digital. Então eu sinto que hoje em dia eu encontro muita autenticidade, muito mais na vida real, no dia a dia. Então até eu sempre me baseei muito em livro, em museu, em sair realmente, olhar a vida acontecer. E eu acho que muito observação também, né? Tipo, ao observar as pessoas, como elas estão agindo no mundo. Então, de sentar num banco e ver duas pessoas interagindo e você se perguntar, será que elas estão no primeiro date? Ou elas estão juntas há 10 anos? O que será que está acontecendo? Eu acho que isso vai criando, eu acho que uma percepção de mundo diferente. E que tudo isso vira depois sementinhas, insumos para um olhar de criatividade e que você consegue construir de fato a sua própria autenticidade. Então, eu dei o exemplo do Duolingo, né, como comunicação, e eu acho que eles fazem isso muito bem. Eles têm uma escuta ativa para a sociedade. Do que está acontecendo? O que é um assunto relevante agora? E eles não tem problema em parecerem, às vezes, um pouco bobo ou um pouco exagerado no sentido na piada, mas não apelativo. Com certeza. Você acha que o branding pode fazer a diferença entre o negócio sobreviver e sumir? Com certeza. Eu acho que é o que deixa a marca viver a longo prazo. Eu acho que aí, voltando um pouco no termo do design em si, eu acredito muito no design como processo. E não necessariamente o design como esse resultado que a gente olha de tipo... Acho que a gente está muito acostumado a olhar para o design como se fosse o design gráfico, provavelmente. Mas o design, ele é um processo. E eu sinto que o branding, ele vem muito desse processo de construção. E eu acho que não é à toa que ele é no gerúndio. Ele é contínuo. E justamente porque ele deve ser executado de uma forma contínua, mas eu acho que também porque ele leva para essa longevidade de marca. O que é sucesso para você? Hoje em dia, eu acredito que sucesso, para mim... é estar com a agenda cheia, é estar feliz, é estar com calma, com saúde, com uma equipe unida, feliz. Eu acho que, assim, o sucesso, eu acho que é muito, para mim, relacionado com uma tranquilidade também do que o que eu tô colocando para fora, das pessoas que eu tô atraindo, são muito alinhadas com meus valores. E de estar conseguindo cada vez mais ter pessoas mais bacanas ao meu redor, desde a minha equipe, mas também de clientes que, de fato, compartilham ali comigo os mesmos valores, posicionamentos similares também, que eu acho que isso é muito valioso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada tem um erro profissional. Mas tem erros que depois de um tempo a gente fala, quer saber? Que bom que aconteceu. Que erro que hoje você acha que você cometeu, mas tudo bem, valeu a pena? Eu acho que foi uma troca de escritório específica que eu fiz, porque eu fiquei assim, não, vamos para um
um escritório maior, grande, vai ser ótimo, eu vou ter minha própria sala. Então a gente foi pro escritório enorme que eu aluguei, a gente ficou quase 1 ano nesse escritório. E eu vi o papel que a arquitetura tem na dinâmica entre as pessoas, na formação também de como que a gente se comunica, como que a gente troca. E eu sinto que ele me deu uma paz no sentido de, não, tá tudo bem, eu não quero ter também esse tamanho tão grande, e talvez estar no escritório menor reforça ainda mais o que eu sempre falo, que pra mim é sobre a profundidade e a qualidade da troca que a gente tem, seja com o cliente, seja com a equipe ou com algum parceiro, mais do que a quantidade. E aí eu digo da quantidade do espaço, né, que a gente tinha, que eu acho que era um espaço muito que criou vazios. Nossa, que profundo isso. Foi um erro recente até. Isso foi coisa de 2 anos atrás, e que hoje a gente voltou para um escritório menor, e que assim, eu entendi que o escritório pequeno, porque eu acho que talvez eu estava associando ele como se fosse uma falha, de ter um espaço pequeno não fosse necessariamente tão bom, tinha que ser grande. E eu entendi que não, o espaço pequeno ele é acolhedor, ele é o que eu sou, tô próximo, eu tô perto, eu quero estar perto da minha equipe, eu tô perto do meu cliente, então enfim, eu acho que foi um ponto que me fez refletir bastante. Gostei. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Um livro, um filme e um documentário. Eu acho que o filme, eu sou muito apaixonada... Ai, tem vários, mas eu sou muito apaixonada por Amélie Poulain. Pô, gente, ninguém nunca recomendou a Amélie Poulain aqui. Ah, eu achei que fosse um clichê, mas assim, eu amo Amélie Poulain. Tipo, amo. Eu acho que é um filme delicioso. E eu amo ele esteticamente também. Um livro, eu sou muito apaixonada pela elegância. Tem um tema, né? Tá tudo no francês. Mas assim, eu sou muito apaixonada pela Elegância do Ouriço, que eu acho um livro maravilhoso, muito sensível, que mostra 2 perspectivas completamente diferentes de vida e muito próximas. Então, acho que é um livro que traz muito esse senso de empatia. Posso dar 2 livros? Claro! Esse é um livro de ficção, eu vou dar um de não ficção também, que eu gosto bastante. Que é O Perigo de Estar Lúcida, que é um livro que eu li recentemente, que eu acho gente, que... a Beth leu esse livro. Ai, a noveleira dentro de mim fala o quê? Odete leu! Eu acho esse livro fantástico, O Perigo de Estar Lúcida, porque eu acho que ele, de certa forma, dá um pouco a permissão da gente ser um pouco louca. E eu acho que redefine o que necessariamente é loucura, sabe? E essa loucura de que é sair um pouco, às vezes, da casinha, sair um pouco do lugar comum, criar um pouco diferente. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente falou de autenticidade. Então, é um livro recente que eu li, mas que eu amo. E um documentário que não tem nada a ver com, na verdade, com branding, mas ao mesmo tempo tem, que eu acho que é super interessante, que é Take Your Pills. Que é um documentário sobre, que foi que me veio agora também, mas que eu achei super interessante, que fala sobre a crescente dos medicamentos e como que a gente vem usando eles. Tem a ver com branding no sentido porque ele fala muito sobre o papel da propaganda, da comunicação, de como que construiu-se a narrativa da nossa necessidade de tomar remédios para estar bem. E como que a gente tem que estar performando na sociedade. Então, esse documentário, ele fala muito sobre isso, que eu acho que é um documentário bem interessante. Ele fala dessa crescente também de medicamentos de foco mesmo, né? De Ritalina, enfim, esses medicamentos que ajudam a gente com foco, principalmente nos Estados Unidos, mas que eu acho que, de certa forma, ele se adequa também, né, pra nossa realidade. Eu amei a gente chegar ao fim da nossa carona. Eu amei, obrigada. Obrigada. Você domina o seu assunto como ninguém, então queria te agradecer. Eu acho que vai ajudar muitos empreendedores. Eu espero que ajude. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão na plataforma, no descritivo que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande!